Graça e paz, amém? Está feliz com Jesus aí? Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, retornar a essa casa abençoada, essa família que vai morar no céu, amém? Muito feliz, bispo, muito bom estar aqui com vocês, amém? Glória a Deus. E Deus tem uma palavra para você. Sou acompanhado da minha esposa, pastora Cíntia, dela e do nosso bebezinho que está para chegar a qualquer momento. Eu falei para ela assim: amor, se acontecer alguma coisa, você me dá um sinal aí que eu encerro a mensagem e a gente corre para o hospital. Tá para nascer, irmão, estamos na espera aí. Abra sua Bíblia comigo em 2ª carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11. 2ª carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler o versículo de número 2. Glória a Deus. Na medida que você for encontrando, você dá glória a Jesus. 2ª carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Se tiver alguém aí pertinho de você que não tem uma Bíblia, você convida essa pessoa para ler com você a palavra de Deus. Amém? 2ª carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo diz assim: porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao seu marido, a saber, a Cristo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis um outro Espírito que não recebeste, ou um outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Amém? Até aí, pode sentar, fique à vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paulo fala de um zelo com a igreja, mas um zelo que vem do zelo de Deus. Ele diz: eu estou zeloso de vocês, mas é com o zelo de Deus. E esse zelo é apresentar vocês como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. E ele tem uma preocupação: ele se preocupa com o engano da serpente, que assim como a serpente enganou a Eva, a história se repita no nosso meio e vocês sejam corrompidos nos vossos sentidos. E qual que é o objetivo da serpente aqui? Paulo diz que a preocupação dele é que vocês percam a simplicidade que há em Cristo. Então o objetivo da serpente é afastar você do fator simplicidade que há em Cristo. Através do quê? Através de um outro Jesus diferente sendo pregado, através de um outro Evangelho diferente sendo pregado, através de um outro Espírito diferente sendo ministrado. E aí é o que nós chamamos de engano. Porque o que é o engano? É quando você se confunde, você acha que está certo, mas está errado. Já errou e você disse assim: ai, me perdoa, foi um engano, eu não quis errar. Pois é, a preocupação de Paulo é que esse sentimento enganoso entre você, pelo engano, pense que está no caminho certo, quando na verdade está no caminho errado. Então ele fala de um zelo necessário para que não se caia no engano, porque o verdadeiro, ele tem uma característica: simplicidade. Por isso ele fala o seguinte: eu temo que vocês se percam da simplicidade que há em Cristo. Porque a serpente, ela sempre vai conduzir o coração do homem a algo que o homem quer muito.
Por isso que quando nós olhamos para a queda original, a primeira queda do homem, nós vemos a serpente produzindo uma oferenda, uma oferta, uma proposta, dizendo: olha, se você fizer isso, isso aqui vai acontecer. Ah, mas Deus falou que morrerá. Não, certamente não morrerá. Então, a serpente traz um argumento atrativo, bom, que nos compra. E aí Paulo se preocupa com esse tipo de evangelho, que tira você do fator simplicidade e leva você para o fator de prosperidade, de avanço, de mérito próprio, de conquista própria, egocêntrico, que leva você ao centro e não Jesus ao centro, não mais uma vida de sacrifício, de renúncia, de entrega. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos isso é muito claro, porque a ordem, o chamado original de Deus para as nossas vidas não é um chamado glamouroso. Jesus sempre deixou claro: quer me seguir? Negue-se, traga sua cruz, porque se você não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Cara, é muito claro. Quer me seguir? As raposas têm o covil, as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você não vai ter conforto nessa jornada. Então o Evangelho, ele é muito claro. Jesus deixou muito claro para nós o tipo de jornada que nós teríamos no reino de Deus. Só que um outro Evangelho existe, um outro Jesus sendo pregado existe. E alguém diz: mas foi em nome de Jesus. Lembra daqueles caras que Jesus disse: nem todo que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus? E aí muitos dirão assim: mas Senhor, eu curei em teu nome, profetizei em teu nome, fiz sinais e maravilhas em teu nome. E ele vos dirá: eu não vos conheço. Porque o nome de Jesus não representa Jesus. O que representa Jesus é a essência. Tem gente que usa o nome de Jesus, mas não representa Jesus. É um outro Jesus. Então nós precisamos ficar atentos a isso. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele é uma pessoa que gosta de simplicidade. Ele viveu simplicidade. Ele nasceu em Belém, numa pequena cidade. Ele nasceu num estábulo. A família que Deus escolheu para Jesus era uma família simples. O pai de Jesus era carpinteiro. Porque simplicidade é o lugar de gente de verdade. Olha para o irmão do seu lado e diga isso para ele. Faz tempo que eu não faço isso. Simplicidade é um lugar de gente de verdade. Como assim, pastor? Deixa eu entender. Por que simplicidade é um lugar de gente de verdade? Porque a gente não é nada. A verdade é que nós não somos nada. E aí eu venho contra todo o evangelho, o falso evangelho motivacional, né? Esse evangelho coach que existe por aí. Ai, que você é o cara, que você tem potencial, que você e você não é nada. E o apóstolo Paulo diz que não somos capazes de coisa alguma por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E se a nossa capacidade vem de Deus, não somos nós, é Ele. Por isso que toda honra e toda glória seja dada a Ele, mesmo que seja através de mim. O que está sendo feito não sou eu, é Ele. Entende? E aí, 1 Pedro 1,24, Pedro diz assim: toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor, que seca-se a erva e cai a flor. Pedro está dizendo o seguinte: gente, a gente não é ninguém. Não somos nada. Por isso que simplicidade me aproxima de uma realidade. Quanto mais simples, mais real eu sou. Porque os que querem ser não são reais. Os que tentam ser alguma coisa não é de verdade. É tudo aparência. É o mundo editado do Facebook. É o mundo editado do Instagram, onde a vida das pessoas são falsas, onde está todo mundo tentando apresentar alguma coisa que não é. Porque o homem vive de aparência.
Deus disse: Samuel, o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Então o homem tem uma tendência de viver pelo exterior. Ele vive pelo estereótipo. Salmo 144:4 tem mais: o homem é semelhante a um sopro e os seus dias são como a sombra que passa. Tiago 4,14 ele diz: vocês não sabem o que acontecerá no dia de amanhã. Vocês não sabem o que é da sua vida amanhã, porque vocês são como a neblina que aparece e daqui a pouco se dissipa. Essa aqui é a nossa realidade. Realidade essa que muitos de nós só caem na real quando está num velório. E aí você vê uma pessoa partir assim de repente. Já viu, já participou assim, uma pessoa nova, sei lá, acontece parada cardíaca, problema no coração, ou um acidente, um atropelamento, qualquer coisa, e você diz: meu Deus, fulano morreu. Aí você vai no velório e você fica pensando: a vida é muito astuta, né? Poderia ser eu. É ou não é? E aí a Bíblia diz que há mais sabedoria na casa de luto do que na casa de festa. Porque na casa de luto a gente para ver que não somos nada, que não somos ninguém, que não temos nada, que tudo está nas mãos dele. Por isso que Jesus amava a simplicidade, porque a simplicidade era o que mais aproximava o homem da sua realidade. Ele gostava de pessoas simples e de lugares simples. Jesus cresceu em Nazaré. Nazaré era uma vila insignificante da Galileia. Não é mencionada no Velho Testamento, não é mencionada nos escritos de historiadores como Flávio Joséfo e qualquer outro rabino judeu, porque era uma vila insignificante. Foi aonde Jesus cresceu. E sabe o que eu entendo? Que Deus escolheu ser glorificado nas coisas simples. Quanto mais eu me reduzo, quanto mais eu me humilho, quanto mais eu me coloco nesse lugar original e real, Deus diz: é com você que eu vou fazer algo. Por quê? Filipenses 2,4: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que deveria se apegar, mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, sendo encontrado a forma humana, humilhou-se a si mesmo, obediente até a morte, e a morte de cruz. Foi assim que Deus fez com o seu filho, e é assim que Deus quer fazer com você. Tudo que Jesus falou, os lugares que ele andou, a forma como ele se relacionou com as pessoas, ele ensinava sobre simplicidade. E o que seria uma vida simples? Você já parou para pensar o que seria uma vida simples? Passou a ser pobre? Não. É aquela que está fundamentada naquilo que é suficiente. Isso é ter uma vida simples. E olha o que se aprende no discipulado de Jesus, Mateus 11:29. Tome sobre vós o meu jugo, aprendam de mim. Aprendam que sou manso e que sou humilde de coração, então vocês encontrarão descanso. Qual que é o discipulado de Jesus? Mansidão e humildade. Eu quero seguir Jesus, mas qual que é a matéria principal do seu discipulado? Humildade e mansidão. O que é humildade? É quando você não cria um conceito elevado sobre você, um conceito que vai além da realidade daquilo que realmente você é. Quando eu tenho um entendimento, uma convicção da realidade de quem eu sou, eu sou como o vento que passa, eu sou como a neblina que dissipa, eu sou como a flor que nasce e murcha, eu não sou nada. Quando eu compreendo que eu não sou nada, eu me torno humilde diante de todas as coisas à minha volta. Eu não crio um conceito elevado sobre mim mesmo.
E quando é que você não tem nenhum conceito elevado sobre si mesmo? Quando você é manso. Porque mansidão é o que testifica a humildade na sua vida. Se você diz eu sou humilde, mas não é manso, mentira, você não é humilde. Porque o que testifica a humildade é mansidão. Mansidão é quando você não busca nada para você, quando você não luta por você, quando você não briga por você. Dá um exemplo de mansidão. Um cavalo manso, ele está à disposição de servir, tá ou não tá? Se você manda o cavalo para a direita, ele vai, manda para a esquerda, ele vai, manda parar, ele vai, manda correr, ele corre. Ele está sempre em obediência, porque ele foi manso, preparado para ser manso. Agora olha a diferença de um cavalo selvagem. Ele é perigoso. Se não tiver habilidade para amansar um cavalo selvagem, cara, sai de perto, porque ele é perigoso. Ah, pastor, o senhor está me comparando com um cavalo? Tô. Porque o cavalo serve, e a gente nasceu para servir. Se humildade, ser humilde, é não ter um conceito elevado sobre si, logo também é ser manso, porque você não gasta energia quando você é manso buscando coisas para si, entende? Quando nós vivemos em busca de coisas para nós, nós temos um conceito errado sobre nós. Eu não estou dizendo que você não deve ter nada. Eu estou dizendo que devemos ter como se não fosse nosso. Tudo que eu tenho não é meu. Isso me torna manso, humilde. Salmo 37:11 diz o quê? Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Por que os mansos herdarão a terra? Pensa. Porque eles não estão buscando por uma. Por que Deus deu uma terra para Abraão? Deus levou Abraão num cume do monte e diz: olha, Abraão, que os teus olhos veem. Ele viu toda a pina do norte e diz: pois onde a tua vista alcança, darei a você essa terra, aos teus filhos e à tua descendência. Deus deu uma terra para Abraão. Por quê? Porque Abraão nunca quis uma terra. Pastor, como o senhor sabe disso? A Bíblia. Hebreus 11:9. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida. Que prometida? Prometida a quem? A ele. Ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Como é que você anda numa terra que foi dada a você, mas para você é estranha? Então ele anda numa terra que Deus deu para ele, mas para ele a terra que ele ganhou de Deus é estranha. Viveu em tendas, como Isaac e como Jacó, co-herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava uma terra, uma cidade que tinha alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Não é fantástico isso? Ele habitou na terra que Deus deu para ele, mas ele habitou como se a terra fosse estranha para ele. Ou seja, ele não tinha sentimento de posse da terra que Deus deu para ele. Porque ele esperava uma cidade de Deus, ele esperava uma terra, um lugar que tinha alicerces em Deus. A sua visão era espiritual. E esse deve ser o currículo da vida cristã. Viver como se nada fosse nosso. Isso representa uma vida simples. Eu não estou falando de pobreza, de se tornar miserável. Eu estou falando de não ter posse, nem sentimento de grandeza, nem de autossuficiência e nenhuma ganância de querer ter ou ser alguma coisa. O que levou o homem à queda foi o desejo de ter, ser e saber.
separado de Deus. Porque quando estamos em Deus, nós não temos sentimento de ter porque é Ele que tem. Nós não temos sentimento de ser porque é Ele que é. Nós não temos sentimento de saber porque é Ele que sabe. E tudo que Ele sabe, tem e é, flui através de mim por uma unidade indivisível, por uma unção coletiva, onde me une a Ele, porque tudo foi criado nele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então eu estou aqui hoje com a plena convicção e certeza de que a minha vida pertence ao Criador. Sei que Deus me trouxe aqui hoje para ministrar uma palavra para você, e o meu coração só tem um único desejo: cumprir essa tarefa. Por quê? Porque é a minha missão, mais nada. Não existem interesses separados. Entende o que eu estou dizendo? Viver pelos nossos interesses, ainda que você esteja fazendo a obra de Deus, curando em nome de Jesus, expulsando demônios em nome de Jesus, fazendo sinais e maravilhas em nome de Jesus, ainda que você está usando o nome de Jesus, é outro Jesus, é outro evangelho, é outro espírito diferente. Por quê? Porque é separado. Não tem humildade, não tem mansidão, não tem simplicidade. E esse é o grande problema da igreja no Brasil e no mundo. É uma igreja separada. Nós vivemos o último estágio. Estamos vivendo a carta de Laodiceia. A última carta representa o último estágio da igreja, os últimos dias. Escatologicamente falando, nós somos Laodiceia. Se você quer uma revelação para a igreja dos dias de hoje, abra Apocalipse capítulo 3 e leia. Sabe qual que é as verdades de Deus para essa igreja dos dias de hoje? Você não é quente, você não é fria, você é morna. E eu tenho ânsia, tenho vontade de vomitar-te da minha boca. Tu pensas que é rica, mas é pobre. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo e colírio para que unja os teus olhos e volte a ver. Eu repreendo e castigo todos quanto ouro. Eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, com ele cearei. Essa é a única verdade para a gente. E aí, será se a gente está dentro desse padrão de evangelho que a Bíblia revela? Porque esse aqui é o currículo da vida cristã. Deus escolheu ser glorificado no simples. 1 Coríntios 1:26 ele diz: irmãos, não pensem que vocês eram ou foram chamados porque eram sábios, pois poucos sábios segundo os padrões humanos, ou poucos eram os poderosos, poucos eram os nobres de nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes, escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual tornou vocês sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Sabe, ele está falando de um lugar simples, sem adornos, sem acréscimos, sem tentar aparentar ser o que não é. É um lugar de gente íntegra. E gente íntegra não é gente que não erra. Gente íntegra é gente de verdade, que sabe reconhecer os próprios erros. Integridade não é perfeição, é transparência. É reconhecer as próprias mazelas da sua vida. Nesse ambiente as pessoas não se maqueiam, elas são o que são. Por que Jesus gostava de ir na cidade de Betânia? Para Jesus, Betânia era um lugar de descanso, porque lá era um lugar simples, com gente simples. Se você for olhar os evangelhos, você vai perceber que Betânia faz parte da vida de Jesus do início ao fim.
Foi em Betânia que ele foi apresentado, e foi em Betânia que partiu dali a sua prisão e crucificação. Era um cenário que Jesus gostava de estar sempre, Betânia. Lá era um lugar simples. Ele frequentava lá em Betânia o Monte das Oliveiras. Lá em Betânia ele frequentava a casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram pessoas simples, que na minha opinião Marta, Maria e Lázaro representam pessoas reais, a igreja real. Hoje nós vemos as pessoas buscarem ser equipadas, instrumentalizadas, e era o que Paulo temia, a perda da simplicidade. E a pergunta é: tudo aquilo que queremos, precisamos? Tudo aquilo que já temos não é suficiente? Pense, muitas vezes nós somos traídos pelos nossos próprios ideais. As pessoas se iludem com os seus ideais, e muitas vezes não adianta falar para elas a verdade, porque a pessoa não enxerga. Já tentou falar com alguém que está apaixonado e você sabe que aquele relacionamento é uma furada? Você mostra todo o quadro de que aquele negócio vai dar errado. Fala: rapaz, moça, você está escolhendo errado, esse negócio vai dar certo. Olha, a pessoa não escuta. Por quê? Porque ela está iludida dentro de um ideal. A pessoa não enxerga. E aí a verdade se torna chocante para a pessoa, por causa da ilusão que a pessoa criou, porque ela confundiu a linha de partida com a linha de chegada. E tem muita gente assim no ministério, confundindo a linha de partida com a linha de chegada. A gente só está na linha de partida, tem uma corrida grande ainda. Então eu vou dizer uma coisa para você: ser idealista é perigoso demais. Nós temos que acreditar nos ideais de Deus para nós. Cuidado com os seus ideais. O que eu quero despertar em você é uma pessoa simples. É que você entenda que nós estamos na linha de partida ainda. Que nada nasce grande. Que nada nasce pronto. E que para chegar lá vai depender do fator simplicidade. Olha o exemplo de João Batista. O cara se vestia simples, falava simples, tinha uma vida simples, tinha uma linhagem sacerdotal para ser o sumo sacerdote lá no templo, no lugar de Caifás, mas viveu o seu sacerdócio no deserto, não no templo. Esse cara era simples. Ele viveu dentro do fator simplicidade, e com isso ele impactou a história como a voz que clama no deserto. A mensagem era simples, mas ao mesmo tempo era profunda, porque existe profundidade no que é simples. O evangélico de hoje, ele é anti-simplicidade. E eu vou falar uma coisa para você: o evangélico, ele prefere ir embora do culto com dúvida do que perguntar: pastor, é aquilo que você pregou lá, eu não entendi. Ele não pergunta. Ele vai embora, ele dá glória a Deus, dá aleluia, mas não pergunta. Por quê? Porque se ele perguntar, as pessoas vão saber que ele não lê a Bíblia. É que você diz assim: não, se eu perguntar, o que vão pensar? Eu leio a Bíblia. Ou seja, vão descobrir, porque vive preocupado com a sua autoimagem. Nós precisamos viver nesse lugar simples, que ao mesmo tempo é um lugar profundo. Jesus gosta de lugares simples, porque lá estão os verdadeiros amigos, os verdadeiros irmãos. Aleluia! Porque são pessoas que desfrutam de relacionamentos profundos dentro do lugar de simplicidade, e tem um relacionamento profundo. Um lugar glamuroso, você fica tentando ser quem você não é. Já foi em jantar de rico? Você chega lá, você fala: eu tenho que pegar o garfo,
tem que pegar esse primeiro, aquilo depois, e você fica... Não é você, a verdade é essa, não é você. Ou quando você está num ambiente que você não tem intimidade com as pessoas, e aí você tem que ficar fazendo aquele negócio, aquela sala toda. Não é um gasto de energia violento, porque não é você. São nos lugares simples que existem relacionamentos profundos. Por isso que Jesus gostava de ir na casa de Marta, Maria e Lázaro, porque ali havia uma simplicidade. Jesus se refugiava na casa deles. Eram amigos, eram chamados de amigos de Jesus, porque eram pessoas reais. Eles não criavam performance na frente de Jesus. Eles não criavam personagens. Eles não tinham expectativas ilusórias em relação a Jesus. Eles tratavam Jesus como amigo, porque eram pessoas reais, e Jesus gostava disso. A Bíblia diz em João 11,5 que Jesus amava Marta, a irmã e Lázaro. Tem gente que fala que Jesus amava Maria, né? Não, ele amava os três, e amava igual, e chamava de amigos. No versículo 11 ele diz: Lázaro, nosso amigo, dorme, vou despertá-lo. Jesus não amava mais um do que o outro. A Bíblia diz que ele os amava, porque eles eram pessoas reais, eram diferentes, eles eram de verdade. Jesus gosta de estar com gente de verdade. Por isso que quando você vem para o culto e é você, real, é a sua verdade, entendeu? Você não fica aqui dizendo: oh amantíssimo, oh poderoso, tu sabes, Senhor, tu sabes que tenho servido, tu sabes que tenho jejuado, tu sabes que tenho orado. Oh Deus, você está tentando impressionar quem? Está entendendo? Aí quando é você de verdade, que você vem assim, pianinho, tipo assim, meio envergonhado, falou: oh Jesus, sou tão ruim. Aí você começa a contar suas mazelas para ele. É você, esse é você. E aí Jesus gosta desse tipo de relacionamento simples. Olha a vida de Marta, Maria e Lázaro. Marta era zelosa, Maria contemplativa, Lázaro companheiro da mesa. Eles eram totalmente diferentes. Eles não faziam a mesma coisa, cada um agia na sua naturalidade, e tinham o mesmo valor para Jesus. Nós temos uma impressão errada que a Marta é errada e a Maria que é a certinha, mas não é. A Marta é a hospitaleira, zelosa, e isso também é importante, faz parte da sua característica. Quando Jesus cita o nome da Marta 2 vezes, Marta, Marta, estás inquieta com muitos afazeres, não significa que estava errado o que ela estava fazendo. Porque quando eu vejo na Bíblia Deus chamar o nome de alguém 2 vezes, significa que a pessoa já está num encontro com a glória de Deus. Isso revela um nível de profundidade da Marta num relacionamento com Jesus, mesmo que dentro de uma palavra de correção. Onde Abraão estava quando Deus chamou o nome dele 2 vezes? Num encontro com a glória de Deus. Gênesis 22:11, ele estava no Monte Sinai, pronto a sacrificar o filho, em obediência e submissão. Deus disse: Abraão, Abraão. Cara, isso não é para qualquer um. Onde Moisés estava quando Deus falou: Moisés, Moisés? Ele estava diante de uma sarça que ardia e não se consumia. Isso não é para qualquer um. Onde Samuel estava quando Deus chamou o nome dele 2 vezes? Samuel, Samuel. Ele estava no templo, vivendo como nazireu de Deus, separado. Onde Paulo estava quando Jesus falou o nome dele 2 vezes? Saulo, Saulo. Ele estava em um encontro com a glória de Deus, onde viu o Cristo glorificado, ao ponto das suas vistas não suportar e ele ficar cego. Marta, Marta,
Ela estava num encontro. Jesus está na casa dela. Marta não é inferior a Maria. Quando Jesus vem a Betânia para ressuscitar o Lázaro, quem é que vem no encontro? A Marta ou a Maria? Quem conhece a Bíblia? Jesus vem para ressuscitar o Lázaro. Só que antes de Jesus chegar na aldeia, quem vai ao encontro de Jesus? Quem corre para buscar Jesus? Quem? A Marta. A Maria só vai quando Jesus manda chamar. Ele fala, manda chamar a Maria, por favor. E aí vai chamar a Maria. Eu poderia proselitar dizendo que a Marta é a que busca Jesus. Agora a Maria que fica em casa chorando de tristeza. Mas não é. Não tem nada a ver. É só o perfil de alguém que é real, que é o que é. Gente diferente, que ama de forma diferente. A Marta é zelosa. Ela é hospitaleira e zelosa, então ela não consegue ficar em casa esperando. Ela tem esse zelo de correr atrás, de se preocupar, sabe? A Maria não, a Maria é tipo de boa na lagoa. Ela senta e fica. Ela só vem e se manda chamar. Ela é contemplativa. Essa é a diferença, que uma é zelosa e a outra é contemplativa. Mas ele ama os três iguais. Por quê? Porque é uma casa de amigos, é um lugar de simplicidade. Entenda o que Jesus disse aos seus discípulos em João 15:15. Ele diz, eu não vos chamo mais de servos, mas agora eu vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo tudo sabe. Vocês são meus amigos. Uma casa de amigos não tem o melhor, não tem o maior, não tem alguém mais importante. Lázaro era o cara que ressuscitou. Nós podíamos dizer, não, esse é o melhor amigo de Jesus. É o cara que Jesus ressuscitou de 4 dias. Uau! Nós poderíamos dizer, não, é a Maria, porque é adoradora, está sempre nos pés de Jesus. Outros poderiam reconhecer a Marta. A Marta é hospitaleira, é a mulher da obra social. Mas ninguém é melhor que ninguém. O nosso problema é tentar classificar maior ou melhor, melhor ou pior, carnal ou espiritual. A gente está sempre tentando classificar. Eles eram apenas uma família, eles eram amigos de Jesus. E nós devemos parar de ficar rotulando as pessoas. Sempre que você julga alguém, você precisa se lembrar que você também será julgado por alguém. Porque aquilo que você planta, você colhe. Não julgueis para não ser julgados. Nós somos apenas diferentes. Tem uma frase que muita gente diz assim, tente se pôr no lugar do outro. Já ouviu isso? Para tentar ensinar como você ser uma pessoa paciente com o outro, você diz, se põe no lugar do outro. Mas eu digo diferente. Eu gosto de dizer o seguinte, não dá para se pôr no lugar do outro, porque o outro é outro. Você é você, mas o que você pode entender é que o outro tem as suas fragilidades. Sente de forma diferente, pensa de forma diferente, tem fraquezas diferentes, e por isso, muito mais por isso, é que eu tenho que ter paciência com o outro. Entende? Isso é fantástico, porque tudo no universo é relacional. Às vezes é no diferente que nós encontramos aquilo que falta na gente. Por isso que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele fez diferente, porque um complementa o outro. O casamento é perfeito. Não hoje. Por quê? Por causa da natureza caída. O pecado criou, a semente da serpente criou inimizade. Houve uma inimizade que nasceu com o pecado lá no Éden. Mas na ordem original é perfeito. Você viu como o homem é diferente da mulher? Tudo que o homem tem, a mulher precisa. Tudo que a mulher tem é o que o homem precisa. Quando há uma junção de Deus, quando há um reajuste original, sabe? Quando o homem volta ao Criador, o casamento é o primeiro lugar que tem que ser ajustado e perfeito. Esse é o primeiro sinal de alguém que está em Deus, o casamento alinhado.
uma família, uma unidade relacional funcional. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, que aquele que não governa a sua casa não pode ter o governo da igreja de Deus, porque significa que a obra de Deus não aconteceu em você. Como você quer liderar uma igreja, um ministério ou alguma obra, sendo que você não foi estabelecido no reino, na obra original? O que testifica, o que me aprova, o que me representa para estar aqui é o meu casamento, é minha casa, minha família, minha igreja, primeira igreja. Entende isso? Tem muita gente que abandona casamento para falar, não, Deus me chamou para fazer a obra de Deus, em primeiro lugar. Então eu vou dizer para você, quando chegar naquele grande dia, você vai ouvir dele assim, eu não te conheço. Pode fazer o que você quiser aí, pode arrebentar a boca do balão, se você quiser, pode, como diz o ditado popular aí do crentez, quebra tudo, irmão, vai lá. Só que não vai ter entrada para você no reino de Deus. Porque Jesus é simples, Ele não está vendo o tamanho da nossa igreja. Ele não está vendo quantas igrejas você abre, tudo que você faz, o nome que você tem, quantos seguidores você tem na internet. Não é nada disso, tudo isso é blá, 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 blá. Mas a gente se apega com tudo isso. Por quê? Porque é o engano da serpente. Temo que se perca do meio de vós a simplicidade que é em Cristo. E a gente vai se perdendo da simplicidade. E a gente vai criando os rótulos. E a gente vai criando um padrão evangélico. E a gente vai criando um glamour em volta desse padrão. Quando menos espera, estamos perdidos, fora do propósito de Deus. E a obra de Deus, cara, tem coisa melhor do que você acordar pela manhã, olhar o pôr do sol e dizer, Deus, como Tu és maravilhoso. Sabe, a gente não para mais para sentar na areia, fazer um castelinho e contemplar a glória de Deus na criação, em tudo que Deus fez, dizer, Deus, é isso. Olhar nos olhos dos nossos queridos, dos nossos filhos, entender, ali está a obra que Jesus colocou nas minhas mãos. Estamos vivendo num mundo tão agitado por nós mesmos, porque hoje, o objetivo de Satanás, o engano de Satanás, roubar você da simplicidade, então ele infiltra-se através dos subterfúgios, trazendo para você produtos e mais produtos, onde faz você trabalhar em 2, 3 empregos ao mesmo tempo, porque você quer consumir. Você precisa comprar o que o mundo está promovendo, você precisa ter o que a mídia está dizendo que você precisa ter, o que o vizinho comprou. Então você quer trabalhar mais do que você pode, você deixa o que é mais valioso, o que é primordial, que são os relacionamentos. Você perde o foco do objetivo da obra de Deus. Você sabia que é um culto ao Senhor quando você senta com a sua família na mesa e conversa? Não, a gente pensa que culto é na igreja, que a gente tem que estar ali preparado para fazer um movimento poderoso, porque vai abalar as nações. Você não vai abalar ninguém, não vai abalar nada. É igual fumaça que dissipa, passa, e amanhã não tem legado nenhum. Você não será lembrado nem pelos seus filhos, porque não investiu, não gastou tempo com quem deveria gastar tempo. Onde estão as nossas prioridades no reino de Deus? Tudo que queremos é alcançar um objetivo, mas que objetivo? Queremos chegar. Aonde queremos chegar? Você sabe para onde você está indo? Você sabe aonde você quer chegar? Você tem convicção? Eu não sei, pastor. Eu só sei que eu vou aproveitar o momento. Deixa a vida me levar. Sabe o que é aproveitar o momento? É alguém que não sabe para onde está indo. Isso é a vida do Caim, os filhos de Adão. Quando Deus disse para ele assim, você será fugitivo e errante pelo caminho. E aí ele tenta fugir. Do que Caim está fugindo? Da maldição. Ele foi sentenciado porque matou o irmão. A
primeira coisa que Caim tenta construir é uma cidade. O primeiro homem a construir uma cidade foi Caim. Através de Caim nasceu o Império Babilônico. Por que Caim construía uma cidade? Porque ele acreditava que poderia se proteger da sentença de morte por causa do pecado. E aí eu digo para você uma coisa, você homem caído, que está sempre correndo, que é fugitivo, que está sempre vazio por dentro, porque está tentando encontrar alguma coisa numa cidade que você está construindo para tentar preencher o vazio que foi deixado pela separação do Criador, e que você sabe que é sentenciado. Então você está tentando preencher um vazio através de uma construção inútil. E você pode ter o dinheiro que for, você pode alcançar o objetivo que for, o vazio vai continuar. Para a casa que você sonha, o vazio vai continuar. Você pode comprar o carro que você sonha, o vazio vai continuar, não vai ser suficiente. A gente vê muita gente aí que tem dinheiro, tem riqueza, tem casa na praia, tem iate, tem mansão, tem casa no exterior, e é depressivo, vazio, e muitos já tiraram a própria vida cometendo suicídio, porque nada disso preenche. Nós precisamos retornar em Deus, voltar ao Senhor. A palavra de Oséias: vinde e tornemos ao Senhor. Não existe outro caminho que não seja o de retorno. O homem é fugitivo, mas ele não vai encontrar na fuga, porque nessa fuga o homem está tentando encontrar um lugar de segurança, o mesmo lugar que ele perdeu quando foi expulso do jardim, mas ele não consegue encontrar esse lugar, porque esse lugar só existe num caminho de volta. Por isso que a parábola do filho pródigo ilustra não o irmão afastado da igreja evangélica, mas ilustra o homem afastado de Deus e que volta para Deus. Volta para Deus, e voltar para Deus é voltar para o Éden. Deus pôs um anjo no Éden para que o homem não voltasse. A Bíblia diz que ele pôs um anjo com uma espada flamejante no caminho. A Bíblia não fala que foi no Éden, mas fala que foi no caminho, para que o homem não voltasse. Aí de repente vem Jesus, dá a sua vida na cruz, diz assim: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. O caminho que estava obstruído, eu não sei, cara, se esse anjo com a espada era Jesus, se a espada era Jesus, eu não sei. Eu sei que ele é o caminho para que o homem retorne a esse lugar de intimidade e coma novamente da árvore da vida. Pastor, o que eu faço? Entregue a sua vida a Cristo genuinamente e tenha Ele como modelo da sua vida. Hoje nós precisamos desconstruir esse padrão que a gente tem construído de evangélico popstar. Eu não falo de aparência, que a gente cai num outro extremo. Ao mesmo tempo tem um bando de religiosos que vive de aparência. Ah, porque o pastor da igreja de calça jeans, calça rasgada. Cadê o terno? A igreja é parede preta, é do mundo. Aí eu ouvi uma que eu falei: não acredito. Preto é das trevas. Que pintar a igreja de preto, misericórdia, preto é das trevas. Eu falei: irmão, você é racista? Então quer dizer que toda pessoa de pele preta para você é das trevas? Então quer dizer que você não pode comprar nada preto, nenhuma roupa preta, nem nada preto, porque preto é das trevas. Que mentalidade, que miolo é esse na sua cabeça? É um cérebro de amendoim. Eu não tenho paciência. Não, porque essas LEDs aí e tal. Não estou falando disso, isso não tem nada a ver. Mas essas LEDs aí é do mundo. A igreja ficou mundana. Quer dizer que você classifica o mundo na igreja pela cor da parede, pela lâmpada, pelos LEDs?
porque isso tem lá no pagode, lá no funk, lá na balada. Mas na igreja não tem pagode, nem balada, nem droga, nem nada. Tem uma palavra sendo pregada. Mas quem vive pelo estereótipo é o religioso. Então ele julga você pela aparência, ele não vê a essência, porque ele foi acostumado a olhar de fora e não olhar para dentro. Então ele julga pela aparência. Como isso é triste. E tem um monte de gente, eu tô agora assim, não estou desabafando, né? Mas é bom que esses assuntos sejam esclarecidos, porque uma galera tá na rádio, aí não me vê, não sabe como eu sou, gosta da palavra que eu prego, quando corre no YouTube se decepciona. Aí quer brigar comigo lá no YouTube. E eu sou assim de propósito, que é para quebrar o paradigma, porque a gente muitas vezes, mesmo com uma palavra original, uma palavra verdadeira, ainda assim a gente pode construir no nosso meio um ambiente religioso. Simplicidade não tem a ver com você andar pobrezinho. Tem a ver com quem você é como ser humano. É esse fator simplicidade. Entende? E se a gente for falar de mundo aqui, todo mundo contextualiza. É ou não é? Ou você usa ainda as mesmas roupas lá dos anos... Quem é mais velho aqui? Quem vê os anos 70 aqui, os anos 80 aqui? Tem alguém aqui? Irmão ali, outro ali. Ainda usa aquelas mesmas roupas? Boca de sino, aquele tipo lá, o mesmo cabelo, aquela coisa. Usa, ainda não usa mais não. Mas pegar uma fotografia daquelas antigonas, preta e branca, é ou não é? Você vai ver que tá lá. Mas hoje está usando o quê? Está usando o que vende hoje no mercado. E se você vai no mercado e compra hoje no mercado, você contextualizou. Contextualizou, meu irmão. Aí tem um cidadão que é tão hipócrita que quer julgar a igreja, que a igreja é mundana. Então, se a igreja é mundana porque ela contextualizou, você também é. Se enxerga, meu irmão. Olhe para dentro de você, olhe para a sua vida. E se você quer saber de uma coisa, lá nos anos 80, tinham pessoas que criticavam alguns que se vestiam de forma contextualizada, porque ainda estavam presos nos anos 40. E assim gira. Aí eu disse assim, você tem na sua casa uma televisão de tubo ou a sua televisão é aquela mais fininha? Porque se você tem a mais fininha, você contextualizou. Qual celular que você usa? É aquele tijolão da Vesper? Né? Ou você comprou um smartphone? Porque se você comprou um smart, você contextualizou. Aí a igreja bota um LED na igreja, quer dizer que é do diabo. Isso é tecnologia, meu irmão. Aí bota um telão, ou coloca um data show, sei lá, um data show ainda não, data show é décadas atrás. Um projetor. Sabe, assim, eu não tenho paciência com essas coisas. Simplicidade tem a ver com quem nós somos como pessoas. Pastor, mas não tem um padrão? Tem um padrão. O padrão é que Jesus ama a todos. Por isso que a gente não pode padronizar pessoas. Uma Marta pode se sentir menosprezada quando alguém diz que ela tem que ser Maria. A simplicidade se define em um lugar onde nós podemos ser de verdade. Muitos jovens hoje preferem estar com os amigos do mundo do que com os irmãos da igreja. Por que será? Porque na igreja se cria um padrão. Pessoas fingindo ser o que elas não são. E isso é muito cansativo, porque não é de verdade. Irmão, é melhor ser liberto pela verdade do que falar a verdade e não ser de verdade. Por isso que a libertação, ela é acompanhada de arrependimento. E o arrependimento é a consciência da verdade sobre si mesmo. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade ele está falando? A verdade sobre si mesmo. Não
Está falando da verdade da palavra? Está falando da verdade que revela você, porque a palavra, ela serve para revelar você. A Bíblia não diz que a lei serviu de aio para que o homem pudesse ver a sua incapacidade. A lei só veio com um objetivo: mostrar para você. Aí a graça veio para quê? A graça veio para me revestir do poder e da presença, porque a minha capacidade não é suficiente. Então na graça eu reconheço isso, porque a lei mostrou para mim a incapacidade, a minha insuficiência. Então a graça vem para me revestir, para ser o que eu não tenho capacidade de ser, para viver o que eu não tenho capacidade de viver. Irmão, a vida do discipulado é você ter que lidar todos os dias com as suas verdades, mesmo que elas sejam uma mentira. É você olhar para você e dizer assim: cara, isso é falso, eu sou hipócrita, preciso melhorar. Nós precisamos construir um ambiente seguro para conseguir lidar com os erros das pessoas. Não criar um padrão que exige sobre as pessoas aquilo que nós queremos que o outro seja. Entende isso? Tudo que o Evangelho sugere é que amemos uns aos outros, que carreguemos as cargas uns dos outros, que choremos uns com os outros, que nos alegremos uns com os outros, que suportemos uns aos outros. E isso é o que nos aperfeiçoa. Isso é uma casa de amigos. Esse é o Evangelho simples, é o Evangelho da mesa, do banquete, da comunhão, do partir do pão. Marta, Maria e Lázaro representavam essa igreja do Evangelho simples. É o que nós precisamos nos tornar para representar Cristo hoje. Ser a igreja verdadeira e genuína. Você recebe essa palavra? Fica de pé comigo, por favor. Aleluia. Sabe, irmãos, num episódio em que Jesus estava na casa de Lázaro, lugar de relação, João 12:1 diz que Jesus estava na casa de Lázaro em Betânia, e ali havia um jantar onde Marta servia, Lázaro estava na mesa. Maria pegou o frasco de perfume de nardo puro e derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e a Bíblia diz que a casa se encheu da fragrância. E um discípulo chamado Judas, ele indagou dizendo, ele disse: por que esse perfume não foi vendido e dado aos pobres? Mas a Bíblia diz que ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão. O que nós aprendemos aqui numa casa de relacionamento? Olha o ambiente, um ambiente maravilhoso. Marta servindo, Lázaro na mesa, o companheiro, e Maria derramando perfume, doando, adorando. Aí de repente um cidadão tem uma objeção. Ele calcula o preço do perfume. Agora, quando reconhecemos o valor que uma pessoa tem, nós nunca calculamos o preço de nada que fazemos a ela. Por isso que Maria não calculou o preço do perfume, porque ela reconhecia o valor que Jesus tinha. Judas calculou o preço porque ele não calculou o valor de Jesus. Em um lugar onde alguém dá tudo por amor, nós também cobrimos aqueles que estão lá pela metade. Porque aqueles que estão lá pela metade, eles sempre têm objeções. Aconteceu com Judas, aconteceu com Safira e Ananias. Um lugar cheio da revelação, cheio de significado, uma mesa relacional, uma serva servindo, alguém derramando vida, derramando, sabe, coisas preciosas sobre Jesus, e um Judas fazendo objeção, usando da falsa religião, o pretexto da famosa obra social.
uma linguagem ministerial, mas no fundo ele não sabe o que é amor, não sabe o que é fraternidade, não sabe o que é ser família, porque simplesmente calculou o preço. Você não imagina quantos Judas tem por aí, calculando o preço de tudo que faz, porque o coração não é de servir. Sabe, irmãos, a igreja é um organismo. Nós precisamos entender que é servir pessoas. Ah, mas o irmão não é da minha igreja. Ele é sim, porque nós somos a igreja. O desviado, o ímpio, a pessoa que está lá fora pertence à mesma igreja que você. É uma parte do corpo, só que é a parte doente, é a parte ferida, que precisa ser resgatada, curada, restituída. Nós aprendemos muito sobre um coma. Você sabe o que acontece com uma pessoa em coma? Ela está ali debilitada, o corpo está lutando para sobreviver, existe um órgão doente, e quando essa pessoa está em coma, os órgãos saudáveis, eles começam a emprestar energia para curar o órgão doente. Então ele entra no processo de coma, o corpo inteiro lutando por um órgão doente. Se nós somos o corpo de Cristo, nós devemos olhar para o órgão doente e dar toda a nossa energia, sem calcular preço, para salvar, para que o corpo seja saudável e Jesus possa vir buscar uma igreja adornada, preparada, ataviada a um marido, que é Cristo. Entende o zelo de Paulo? Temo que se perca no meio de vocês a simplicidade que há em Cristo. Feche os teus olhos nessa noite e dê uma resposta para essa palavra.